O maciço de Gotthard é uma enorme pilha de rochas. Atualmente, o único modo de cruzá-lo é através de rodovias congestionadas ou em um trem vagaroso. Veículos de carga lotam as rodovias alpinas e a cada ano os engarrafamentos são maiores. O ar puro e as lindas paisagens da Suíça atraem milhões de turistas todo ano, mas a poluição está aumentando. O novo túnel promete diminuir os congestionamentos e reduzir a poluição. Diminuirá o tempo de viagem através dos Alpes para 13 minutos. As cargas serão transportadas por trem e as rodovias fluirão livremente. Mas os Alpes são um monstro geológico e escavá-los não vai ser fácil. Albert Schmidt tem lidado com as piores superfícies rochosas nos últimos anos. We have different kind of rock conditions. We have quite hard rock conditions, a good rock on the right side, and we have soft rock, destroyed rock on the left side. A rocha sólida é relativamente fácil de ser escavada, mas a rocha mole é um pesadelo. On this side we have just very poor rock conditions. O Gotthard será mais profundo do que qualquer outro túnel do mundo. Em alguns lugares, o túnel fica sob 2.400 metros de rochas. There are millions of tons that are pushing, that are weighing on this structure. And when we take out all this material, all this rock, this huge amount of rock out of the mountain itself has to make a reaction. E a montanha reagiu. A 6,5 km, a montanha desmoronou sobre uma das enormes escavadoras do projeto. Ela está presa e não há como dar marcha ré. Amanhece. E em um projeto que nunca para, uma equipe se prepara para viajar até a superfície do túnel. È un'emozione lavorare a un progetto così grande. Se era venerdì ci sentivamo meglio. Io che sono vicino alle 6. Tu alle 4:30, lui alle 6, che ingiustizia. Va bene. Abitate in mare. Ho detto ogni giorno è sempre diverso dall'altro. Non può essere sempre lo stesso. O turno começa com uma viagem de 1 hora, ensurdecedora e trepidante, só para chegarem até a superfície do túnel. Pequenos trens os levam 13 quilômetros para dentro da montanha, onde irão trabalhar com a escavadora que ainda funciona. A linha de trem acaba onde a máquina começa. Os homens irão passar 8 horas dentro desse incrível aparelho. As escavadoras especialmente construídas para o Gotthard são os maiores veículos terrestres do mundo. Cada uma custa quase 23 milhões de dólares. Elas foram construídas na Alemanha e enviadas para a Suíça. Como são gigantescas, tiveram de ser transportadas em partes. Quando chega ao local, cada peça é enviada para dentro do túnel por trem e montada no subterrâneo. Logo que entram em funcionamento, os braços hidráulicos são pressionados contra as paredes do túnel para dar à máquina pressão suficiente para avançar contra a superfície rochosa. O movimento giratório combinado com a pressão destrói as rochas. E aí está, uma escavadora totalmente operacional com o comprimento de 4 campos de futebol. E ela não irá ver a luz do dia por cerca de 10 anos. A cada turno, 25 homens trabalham na Gabi 1.
Mas os homens que trabalham nas lanças têm a pior tarefa de todas. Quando a máquina está em movimento, ela se agita violentamente. Os trabalhadores passam 8 horas em uma plataforma que balança como um terremoto, fazendo as amarrações do teto do túnel para permitir que as rochas caiam com segurança. É um trabalho perigoso. Se as rochas caírem antes de serem escoradas, eles é que irão se ferir. Onde a rocha não está firme, também é preciso utilizar tubulações perfuradas, ou âncoras, que ajudam a estabilizar o teto. Usam água para resfriar as cabeças de perfuração e se aquecem rapidamente. A máquina avança 30 metros por dia. Ela ergue seus enormes pés e leva seu corpo de 370 metros mais para dentro do túnel. Para que isso aconteça, é preciso muita energia. A long tunnel like this needs a lot of supplies just to get the machine going. We need to take out every single day about 7,000 tons of rock of the two tunnels. We need to get into the tunnel about 2,000 tons of concrete poured and sprayed. We need about 2 million liters of water to get the machines going. And of course we need ventilation, we need a lot of power. We need each and every of those two machines takes about the amount of power it takes to run a small town of 20,000 people. Com oficinas para eletricistas e mecânicos, a máquina fica em funcionamento constante. A apenas 37 metros do túnel da GAB-1, a escavadora GAB-2 está presa há 2 meses. O projeto Gotthard envolve a escavação de 2 túneis, um para os trens que se dirigem para o norte e outro para os que se dirigem para o sul. A GAB-1 está aqui, avançando constantemente, enquanto a GAB-2 está preso no túnel paralelo. Mais 2 escavadoras avançam do outro lado da montanha. Em determinado momento, elas irão se encontrar no meio. O engenheiro Stefan Muff vai analisar o progresso para a operação de resgate da GAB-2. Todas as tentativas anteriores de liberar a escavadora falharam. Até agora, eles estão nadando contra a corrente. Also die Tunnelbohrmaschine blieb stecken, weil wir sind hier in einem Gebirge, das sehr stark ausgelaugt wurde. Das war ein harter Granit und über die Jahrmillionen ist da ein Wasser durchgeflossen, das das Material ausgelaugt hat und den festen Stein eigentlich in einen bröselnden Sandstein eigentlich verwandelt hat. Und als wir da mit der Maschine reinfuhren, ist das Material heruntergekommen wie in einer Sanduhr. Das ist einfach so runtergeflossen. Und zusätzlich erschwerend kam dazu, dass wir Wasser hatten. Und dann schwemmte es das Ganze ein und es sah aus, als wäre ein großer Fluss durch die Maschine gefahren. Os rios da montanha e a água pura dos Alpes são lindos sobre a terra. Mas abaixo dela é outra história. Nos túneis, água significa perigo. Quando a superfície rochosa desmoronou, a máquina ficou presa. Para resgatá-la, a equipe de Stefan está abrindo um túnel de acesso até a cabeça perfuradora, de onde irão retirar a rocha que cedeu. Der ist etwa 50 Meter entfernt und von dem her gehen wir jetzt direkt einen Angriff vorne auf den Bohrkopf.
Esse é o túnel de acesso. Após cada explosão, a equipe de Stefan retira o material solto e lança a água para reduzir a poeira. Ele ainda teme que a rocha que desabou na cabeça da máquina desmorone sobre a equipe de resgate. Então, eles também abrem outro túnel na lateral da escavadora presa. Por esse túnel, eles irão injetar concreto na massa de rocha para que ela solidifique e seja segura quando a equipe avançar pela frente. Eles não sabem se irá funcionar, mas é sua melhor opção. Com uma escavadora presa, eles precisam continuar a trabalhar no outro túnel para manter a programação. Mas a superfície de rocha pode desmoronar aqui também. Todos os dias, durante 6 horas, há um turno de manutenção e a máquina é paralisada. É quando o geólogo Betty Fry entra em ação. Seu trabalho é recolher amostras das rochas à frente e descobrir se são instáveis ou moles, para que possa alertar a equipe de perfuração para prosseguir com cuidado. Como a Gabi 2 foi pega por um desmoronamento, todos temem que o mesmo possa acontecer à Gabi 1. As investigações de Beatty são cruciais. Sem elas, eles não poderiam prosseguir. Und das Ziel ist, zu erkunden, ob es Zonen hat, die eben schwächeres Gestein drin haben, wo wir Probleme haben können. Das heißt, wo größere Bereiche niederbrechen. A equipe utiliza uma broca muito longa, o que lhes permite coletar amostras 73 metros adiante das lanças. E eles ainda aumentam essa distância. Com as primeiras amostras, Beatty avalia se é seguro que a escavadora continue avançando. O destino da máquina está nas mãos dele. Also es geht so weiter auf den nächsten Metern, das was man sieht jetzt eigentlich. Wir haben erst 18 Meter gebaut. Aber es wird so bleiben, ja. Kein Wasser, richtig wenig Wassereinfluss. Tudo liberado. Mas mesmo com as amostras, não há garantias de que a escavadora ficará a salvo. Also man kommt rein am Morgen und weiß nicht, ist es gut, ist es schlecht. Antes que a máquina avance, é preciso realizar várias tarefas We're vitais. digging this 9-meter diameter tunnel approximately in some of the hardest, most abrasive, toughest rocks in the world. And this, of course, causes a lot of wear and tear on the machine and all the equipment. A tarefa mais importante de manutenção é certificar-se de que amanhã a escavadora poderá perfurar a rocha com a mesma velocidade de hoje. We have to change cutters, we have to check the cutter head for any kind of cracks. This takes us a lot of time and a lot of energy and a lot of people. There's 20 to 25 people for every machine that are working on this, 6 to 8 hours every day, 7 days a week. These cutter heads are pushed against the rock with a force of 25 tons each, and we've got 58 of those in the cutter wheel. We need to change 4 to 5 of those cutter discs every day. O turno de manutenção é encerrado e o trabalho recomeça. O monstro de metal avança. Eles fazem um bom progresso. Hoje irão escavar mais de 7.000 toneladas de rocha. E para onde vão os resíduos? Primeiro é preciso percorrer 13 metros em correias transportadoras de trens até o exterior. Aqui, boa parte do material é usada em projetos de construção, mas 25% dele é reciclado e transformado em um tipo especial de concreto chamado concreto projetado. Esse concreto é uma solução líquida que pode ser lançado sobre as paredes do túnel para reforçá-las.
é difícil de ser preparado. Em um laboratório, a mistura é cuidadosamente testada para se produzir a consistência correta. 2.000 toneladas desse concreto são utilizadas no túnel todos os dias. Depois que um lote é testado, ele é carregado em trens especiais e enviado de volta para os túneis para ser pulverizado nas paredes. Não é bom faltar concreto projetado, mas também não é bom produzi-lo em excesso. David Fabre recebeu uma ligação preocupante em seu escritório em Locarno. Há um problema com o concreto projetado, e isso ameaça parar o progresso em uma seção crucial do túnel. Ferrandino hanno fatto una misurazione in galleria dei profili della tratta materiale sciolto. Il Riva ha portato i risultati e secondo queste misurazioni ci sono sottoprofili importanti. Sottoprofili importanti. Quando se constrói um túnel, é preciso evitar que a rocha mole desmorone. Mas na entrada sul do túnel, os engenheiros não tiveram alternativa. Eles tiveram de traçar a rota através dos deslizamentos. Il problema che abbiamo avuto, essendoci qui il fiume, non potevamo entrare con la galleria con questa direzione, dovevamo per forza entrare con questa direzione, il che ci ha portato alla necessità di attraversare una zona di materiale sciolto. Questa zona è molto impegnativa, ha dei procedimenti d'avanzamento molto lenti, molto costosi. Abrir um túnel em rocha como essa é perigoso, então os trabalhadores lançaram mais concreto projetado do que normalmente para sustentar o teto. Agora eles descobriram que o teto está seguro, mas o túnel está muito estreito. Concreto demais é tão ruim quanto concreto de menos. La cosa che fa rabbia è che hanno misurato al mese di maggio e solo dopo 4 mesi arrivano con queste misurazioni. Fossero venuti a maggio avremmo avuto tutto il tempo con calma di guardare. Adesso in cantiere discuteremo dell'entità del problema e troveremo una soluzione in quanto a breve termine, in pochi giorni, dovranno cominciare i lavori. Ciao Leo, come va? Forma, Andiamo in là. No local foi feita uma reunião de emergência. Eles têm 2 opções, mas nenhuma é atraente. No, qua non si possono lasciare sovraprofili. Secondo me è una parte longitudinalmente. A primeira opção é remover o concreto extra. A segunda é reduzir a espessura do revestimento final do túnel. Tudo exige tempo, dinheiro e frustração. O geólogo Reinaldo Wolpers trabalha nesse projeto há 14 anos. Sua especialidade é uma área do túnel com grandes problemas geológicos. All'inizio del cantiere abbiamo incontrato una grossa faglia che taglia il cantiere in modo quasi longitudinale. Os engenheiros redirecionaram o túnel, mas não conseguiram escapar totalmente da falha geológica. Na superfície do túnel, a geologia é ruim. As escavadoras não podem ser usadas aqui porque há grandes chances de ficarem presas por rochas que podem cair, como a Gabi 2. O outro único modo de abrir um túnel grande é usando explosivos. De tempos em tempos, Reinaldo e seu assistente avaliam as condições das rochas após a explosão. Eles examinam as rochas recém-expostas e informam aos engenheiros e mineradores sobre os riscos que irão enfrentar. Hoje, as coisas não parecem nada bem. Nella tecnica di costruzione della galleria, naturalmente questo è il materiale peggiore che si può incontrare, è il più difficile da attraversare. Cambia leggermente il piano di volata, ma molto poco. Perché vedete hanno fatto i fori ci sono dappertutto, perché hanno il loro schema, no? As coisas não poderiam ficar piores. Reinaldo informa seus homens que o próximo avanço será muito lento. Os engenheiros tentam evitar as piores áreas da geologia. Mas como saber onde se escondem as rochas ruins?
Antes que a rota seja decidida, amostras são recolhidas de dentro da montanha com o uso de uma broca enorme. Rinaldo fez parte da equipe que ajudou a analisá-las. Allora, noi abbiamo messo qui dei campioni, no, di roccia, di quello che sono delle carote che abbiamo recuperato durante la fase di progettazione della galleria. E ci sono delle teste perforanti che scavano, no, e che permettono quindi di recuperare una carota che viene scavata così, no? Noi recuperiamo questa e cerchiamo di analizzarla e vedere cosa sono le informazioni disponibili dalla montagna. Eles retiraram amostras 1000 metros abaixo da superfície ao longo da trajetória. E poi con le informazioni provenienti da questi sondaggi si può avere un'immagine generale di quello che è la geologia che si trova a quella profondità. Mas as amostras não podem dizer tudo. Naturalmente un sondaggio è un punto nella montagna e non sempre si può con un punto o alcuni punti, alcuni sondaggi, ottenere un'idea generale di tutta la geologia presente nel sottosuolo, soprattutto quando è profonda, come è la nostra galleria di base. È per quello che ogni tanto si possono avere delle sorprese. A falha geológica foi uma surpresa e dificultou o trabalho para a equipe de detonação. Aqui embaixo, no centro da Terra, com a saída a mais de 5 quilômetros de distância, causar uma explosão parece suicídio. O especialista em explosivos, Silvio Songato, prepara explosões subterrâneas todos os dias. Ele começa visitando o local para checar de quanto explosivo líquido ele irá precisar. Allora, prima la consistenza della roccia. Più la roccia è dura e più esplosivo ci mettiamo dentro. E basta. Dimmi! Antes de preparar a explosão, Silvio se dirige ao armazém de explosivos para pegar os detonadores. Tudo está guardado em uma sala segura e ele é o único que pode entrar. Aqui embaixo, as regras são rígidas, porque os erros custam vidas. Antes de preparar uma explosão, é preciso aprontar a superfície do túnel. E para isso, usam o jumbo. É um enorme polvo mecânico com 4 braços perfuradores. Essa máquina pode escavar 4 buracos ao mesmo tempo, o que economiza muito tempo. Os buracos mais tarde serão preenchidos com explosivos, por isso devem ser posicionados no local exato. Utilizando um sistema guiado a laser, o operador consegue alinhar os braços perfuradores com grande precisão. Uma nova explosão poderá solucionar o problema de abrir um túnel através da rocha mole, mas irá causar outro. Como sustentar o espaço dinamitado? Entre as 4 escavadoras, há uma falha geológica de rocha mole, onde os explosivos têm de ser usados. O encarregado dessa seção do túnel é Albert Schmidt, o mestre em explosões. A rocha mole é a maldição de sua vida. A montanha faz pressão para baixo e as estruturas de apoio desmoronam. Nos últimos anos, Albert vem lutando para impedir que a montanha desmorone no túnel. Sua primeira ideia foi usar o aço mais forte que pudesse encontrar, mas ele não foi resistente o bastante. This was a very rigid system that we had placed in the tunnel, and you see how the forces of the mountain destroyed this beam. It's really heavy. It's certainly more than 100 kilos. Se a montanha pode destruir as colunas mais resistentes, qual é a resposta? Albert a descobriu longe dali, em uma fábrica alemã. Desde os anos 1850, Bockmer Eisenhut projeta reforços de aço para túneis e eles tinham a solução para o problema de Albert. É bem simples. Em vez de serem fortes e rígidas, elas são flexíveis. Não devem lutar contra a montanha, mas acompanhá-la. É uma coluna com partes móveis, que são unidas por grampos.
Essa coluna irá se mover com a montanha em vez de partir sob sua pressão. Aqui eles testam como as colunas irão reagir sob a força da montanha. Uma pequena parte de uma coluna foi submetida a várias pressões. Uma coluna rígida se partiria, mas esse sistema desmorona sob si mesmo, contraindo sem entortar. Os engenheiros decidiram que todos os suportes deveriam ser substituídos pelo novo sistema onde a rocha fosse mais mole. Albert irá verificar como os novos arcos estão sendo colocados. Substituir os arcos é como encurralar um cavalo selvagem, arrastando-o contra a vontade para o novo lar. Antes de serem concretados no local, eles irão assentar por 2 meses, sendo comprimidos pela montanha, forçando os arcos até sua posição final. Usando um sistema de lasers, as equipes de topografia precisam se certificar de que os arcos estão posicionados corretamente. Para que os túneis se conectem, os engenheiros só podem contar com uma margem de erro de 20 centímetros em todos os 57 quilômetros do túnel. O novo sistema de sustentação é extremamente necessário, mas atrasa toda a programação. O prazo para a entrega de metade do túnel no próximo mês não será cumprido. The more amount of anchors and the more amount of shotcrete we have to put in this supporting system costs, first of all, a lot of money, more money, and it costs also a lot of time. Tempo é algo que eles não possuem. Albert está se assegurando de que o túnel permaneça de pé. Mas às vezes as soluções de um problema podem causar outro problema no futuro. O concreto projetado é pulverizado para sustentar o túnel. Mas na seção sul, a equipe de concretagem se excedeu e agora o túnel está estreito demais. Questa zona è molto impegnativa. David Fabry precisa resolver como fazer tudo se encaixar. Stiamo entrando in galleria, ci stiamo portando all'interno dove si trova il nostro problema. Però il nostro compito è anche quello di trovare i problemi, risolverli, e questo si può fare non solo sulla carta, ma bisogna venire anche sul posto, toccare con mano quello che non va. Descascar o concreto levará muito tempo, mas talvez não haja outra opção. Allora, qua non ci sono problemi, però guarda questo qua, vedi? Proprio quel punto qui sopra, si vede bene che viene fuori, Quindi probabilmente quello bisogna toglierlo. Sì. Però questo qua in particolare... Probabilmente quando finivano di unitare, hanno messo troppo. Le ultime centinaia di litri vengono fuori sempre in modo molto irregolare. Após ver o problema com seus próprios olhos, David tem de chegar a uma resposta. Devono ancora fare e probabilmente bisognerà togliere parte di questo calcestruzzo di troppo. Questo si toglie con un martello, praticamente un apparecchio con una punta. Questo apparecchio viene messo contro il pezzo da togliere e poi vengono dati dei colpi. Viene praticamente spaccato via a martellate. A buon punto. David percebe que precisa seguir a primeira opção. Terá de remover o concreto. Ele precisa começar imediatamente se quiser continuar dentro do prazo. Do outro lado da montanha, a escavadora Gabi 2 ainda está presa. E mais, acima da superfície ocorreu uma inundação terrível. As margens do rio irromperam e a área ao redor está totalmente submersa. Por alguns dias, o acesso ao local fica bloqueado. Hoje, algumas estradas finalmente voltam a ser liberadas. E Stefan Muff está ansioso para checar o progresso da operação de resgate.
linke Seite ist nicht so stabil. Eben, aber das bricht ja dort immer ein. Oder? Was hast du jetzt gemacht? Also da haben wir also 3 mal 2 Meter. 3 mal 2 Meter, ja. O processo é bem lento. Cada explosão os faz avançar apenas 1 metro. Wir werden schauen, wie das Feld steht. Wenn das stabil bleibt, mache ich noch einen Abschlag von 2 Metern. Stefan vê que estão agindo o mais rápido possível, mas ele está preocupado com o prazo. Eles precisam ter a máquina funcionando o quanto antes. Ja, wenn es so bleibt, ist ja gut. Es geht etwa jetzt noch 3 Monate, bis wir die Maschine befreit haben. Und wir sind Ende Jahr, können wir dann wieder ganz normal Vortrieb machen. As detonações continuam, mas há um problema com um dos jumbos. Um braço se quebrou. O atraso aumenta. Mais tempo é perdido e a equipe começa a preparar os detonadores. Após sangue, suor e lágrimas, o jumbo volta à ativa. Os últimos buracos podem ser perfurados e os detonadores restantes podem ser finalmente utilizados. Abbiamo fatto il collegamento col detonatore elettrico. Todos liberam o local e se afastam até uma distância segura. Adesso sta chiamando per suonare l'avviso di sparo, che devono sentire in tutte le gallerie. Poi quando ha suonato mi dà il via e io sparo. Marasco. A posto? Silvio é um homem que adora seu trabalho. A sensazione come sempre. Esse é o momento mais perigoso nos túneis, logo após uma explosão, quando a rocha ainda está solta. Enormes veículos são levados até o local para retirar as rochas que cederam. Eles utilizam um martelo pneumático para remover as rochas soltas das paredes. A detonação na rocha mole permitirá que avancem apenas 1 metro. De volta à escavadora Gabi-1, o trabalho continua. Nas últimas 2 semanas, eles avançaram 300 metros. À medida que a máquina avança dentro da montanha, a saída fica mais distante e a viagem até o trabalho se torna mais longa. Os dutos de ar e água precisam ser estendidos e os homens traçam novas trilhas como dormentes para sua viagem até o trabalho. We're in one of the 3 main safety containers on this TBM. We've got amongst the safety containers and the various offices and workshops and so on. We got room for 45 people approximately in externally ventilated spaces, which means that in case we got a fire anywhere between the TBM and the exit, the crew will assemble here. And they will have oxygen, they will have extra self-breathers, they have water, they've got everything they need to survive for many hours.
waiting for the fire crew to get them out. This pipe is a steel pipe which is used to provide oxygen, to provide air into the safety containers. It's also set in the floor slab, so it's nice and low, and in case of a fire, it won't get hurt. It goes all the way out of the tunnel, and it's supplied with air from a compressor outside the tunnel. Hoje eles estão tendo problemas com o sistema de refrigeração. A temperatura está aumentando. Manter o túnel bem ventilado e fresco é um dos maiores problemas dos engenheiros. With a long tunnel like this, we need a ventilation system that allows us to bring air into the tunnel up to 15 kilometers. So we got an airflow, an inbound airflow in the eastern tube and an outbound airflow in the western tube. A temperatura das rochas a essa profundidade é de 45 graus. A enorme pressão aquece as rochas e se combina ao calor produzido pela enorme escavadora. É preciso uma gigantesca unidade de ar-condicionado para resfriar o local. E quando ela não está funcionando corretamente, isso pode tornar o trabalho aqui embaixo mais difícil do que nunca. Em um bom dia, faz 26 graus dentro do túnel, com 70% de umidade. Hoje a temperatura está chegando a 45 graus e a umidade está quase em 100%. Apesar das duras condições, hoje os homens escavaram 9.000 toneladas de material. O turno do dia termina e o da noite está prestes a começar. Outro dia chega ao fim. O túnel está um pouco mais longo e é hora de voltar. Ainda é possível que eles consigam chegar à metade até a próxima semana e cumpram o prazo. Na Suíça, o meio ambiente é prioridade. O ar puro e as lindas paisagens atraem milhões de turistas todo ano. O túnel promete reduzir o congestionamento e diminuir a poluição para que a Suíça continue maravilhosa como sempre. É a última semana de setembro e a construção está em plena atividade. Os preparativos para o dia da inauguração estão sendo feitos e o público será convidado a ver o túnel. Mas o dia hoje é ainda mais especial. Progress is fantastic. We just done 50% of the whole system with 77 kilometers. And that's one more reason to have a party. We have over 10 million cubic meters of rock to excavate, and about half of that has been taken out so far. So that's a big chunk of mountain that we've taken out. E o que o público acha? Apprezziamo moltissimo, credo, il coraggio che ha l'uomo di affrontare simili imprese. È sconvolgente, veramente. Bellissimo. Complimenti. Ich finde die Idee sehr gut. Ich meine, die Staus werden sicher enorm zurückkommen, wenn vor allem der Schwerverkehr nicht mehr auf der Straße ist, sondern dann auf der Schiene. Ich finde es sehr gut. A banda começa a tocar e as famílias fazem sua primeira viagem pelos túneis.
right now we are over the part with the worst geology. The stock machine is in the process of being freed, and the machine will be free by the end of this year and start digging again by the beginning of the next year. We're still on schedule. It is still a very long way to go. Talvez ainda falte muito a percorrer, mas hoje eles estão comemorando. A festa segue a todo vapor. Mas na construção o trabalho nunca para. Ainda faltam 3.600 dias e 5 milhões de toneladas cúbicas de rocha para remover antes que o trabalho acabe. Nos próximos 10 anos, o trabalho irá continuar 24 horas por dia, até que finalmente esse grande túnel seja terminado. Versão brasileira Clone.